Bom dia para todos. Meu nome é Roberto. Esse aqui não sou eu, é o Sperner. Bom, o meu objetivo hoje aqui com vocês é falar de um joguinho matemático, né, como convém ao Pac-Man, e usar isso como pretexto para falar de matemática propriamente dita, né? Então, como é uma aula baseada em jogo, a gente tem que jogar. E como a gente tem que jogar, e o jogo é para 2 pessoas, eu não posso jogar sozinho. Então, vou estar toda hora pedindo voluntários aí, né? Espero que alguém se prontifique. Bom, qual é o jogo, né? O jogo é o seguinte, imagina que a gente tem um tabuleiro, aqui ele tem 8 casas, né? Um tabuleiro assim, né? Uma dimensão. Uma tabelinha com uma linha, no caso 8 colunas, mas podia ser um outro número de colunas qualquer que você quisesse. O jogo tem 2 jogadores que a gente vai chamar de A e de B. E o que A e B vão fazer é ir preenchendo essas casas do tabuleiro alternadamente, né? Então, por exemplo, o A começa aqui, depois o B, o A de novo, o B, né? Não tem nenhuma restrição que eles podem fazer, só tem que botar a sua letra em algum lugar do tabuleiro, quando chegar a sua vez, né? E não pode botar 2 letras na mesma casa, né? Então, uma hora vai ter preenchido tudo. Pergunta, quem ganhou? Bom, a regra para definir quem ganhou é a seguinte. Você conta essas explosões. Explosão nada mais é que o lugar onde tem um B perto de um A ou um A perto de um B, né? São esses lugares onde a letra troca, digamos assim. A gente conta e aí o A vai ganhar se o número de explosões for ímpar e o B vai ganhar se o número de explosões for par. Então, o objetivo do A é ir botando a letra A nos lugares do tabuleiro de forma a assegurar que no final vai ter um número ímpar de explosões. O objetivo do B é tentar um número par. Quem ganhou aqui? O B ganhou, né? Porque a gente tem 4 explosões, 4 é par, o B está apostando no par. Ou está querendo par, né? Se tivesse assim, o A ganhava, certo? Que a gente tem colisão aqui, tem aqui, não tem mais nenhuma, são 3, número ímpar, o A ganhou. Bom, quem vai jogar comigo? Quero um voluntário aí para se candidatar a jogar. Tem que jogar, né? Alguém, por acaso... Deixa eu fazer uma... Eu quero restringir um pouquinho o corpo de voluntários. É o seguinte, desculpa. Quem já leu o artigo da RPM no qual essa palestra é baseada aqui? Tem mais graça se não tiver lido, né? Não estou cobrando ninguém, não. Pelo contrário. Bom, se você não leu, então pode vir, por favor. Você que se ofereceu. Como é que é o seu nome? Marcelo. Bom, Marcelo, então, vai jogar. Marcelo e eu vamos jogar, né? Você quer ser o A ou o B? B. Tá. Então, pode começar. Você quer que eu comece ou quer que eu comece? Pode começar. Tá bom. Eu vou botar aqui. Por regra, eu quero ímpar. A regra você quer par. Por regra, eu quero par. Você quer par. Quem começa sempre tem ímpar. Bom, depois a gente define isso a cada jogo, tá certo? Vamos lá. Mas o A que é ímpar, o B que é par. Tá? Tentar ganhar. Embora não tenha vida. Bom, acabou o jogo, vamos ver quem ganhou, né? Vou usar a mesma estrelinha lá do slide. Tem uma colisão aqui. Tem outra colisão aqui. Tem outra colisão aqui. Tem outra colisão aqui. E tem, então, 5 colisões. 5 explosões, né? Para usar o que eu... Eu ganhei, né? Porque 5 é ímpar. Pois é. Vamos jogar mais uma? Você quer começar ou você quer jogar depois? Deixa eu apagar isso aqui com cuidado, que eu desenhei esse lindo tabuleiro no quadro, né? Praticamente uma obra renascentista aqui. Você quer começar ou quer depois? Vamos trocar, então. Vamos trocar, então. Você vai começar. Vai lá. Você é o A. Ok.
Acabou o jogo, né? Marcelo acha que ele perdeu. Vamos ver se ele está certo. Uma explosão. 2 explosões. 3 explosões. 4 explosões. 4 é par, o B que é par, eu sou o B, eu ganhei. Tem um padrão aqui acontecendo, né? Tá. Bom, vamos agradecer ao Marcelo aqui que se prontificou. Mas antes da gente continuar com a matemática, eu quero mais um voluntário, né? Para maltratar, quer dizer, para jogar comigo aqui. Vamos lá, Patrick, vamos lá. Vou apagar aqui. Vamos lá. Bom, você quer começar ou eu começo? Pode começar. Eu vou começar. Bom, Você acha? Você acha? Então tá bom, vou botar em outro lugar. Vou botar, tá me provocando, eu vou botar em outro lugar. Vou colocar, vai lá. Tô jogando com vocês. Se eu perder, todo mundo perdeu. Eu sou palha. Me arrebentou já. É... 13 ao quadrado é 169, né? Então aqui, peraí. Perdemos. Ó, vamos lá. Uma explosão, 2 explosões, 3 explosões, 3 é ímpar, eu tô torcendo pelo ímpar e eu ganhei de novo. Engraçado, né? É o padrão. É o padrão. O padrão, por enquanto, é esse, né? Bom, obviamente, eu estou querendo chegar à pergunta de como é que a gente faz para ganhar esse jogo, tá certo? Houve, digamos assim, uma primeira conjectura da turma, que o essencial era cobrir essa casa aqui. Revelou-se infundada essa conjectura, tá certo? A gente agora vê que não tem tanto problema a gente, né, começar de outro lugar aqui. Vamos jogar mais uma, e aí eu quero ouvir os palpites da turma aí. Vamos lá, você quer começar ou eu começo? Eu começo, ok. Vou botar aqui. A possibilidade de tentar alguma coisa ainda. Vamos lá, vamos contar de novo, né? 1, 2, Mesmo ali. 3 explosões, 3 é ímpar, eu ganhei e continuo invicto.
Bom, Patrick, obrigado aí. Esse é um bom momento para perguntar para vocês. Assim, vocês têm ideia do que eu estou fazendo aqui quando eu estou pensando, organizando mentalmente minhas jogadas? Né? Alguém tem um palpite para dar? Não? Eu estou evitando as extremidades até certo ponto, né? Até porque tem uma hora que não tem como evitar. Né? Tá, tem um palpite aí que eu estou evitando o primeiro choque, né? Quem é que falou que estou evitando o primeiro choque? Pode jogar comigo também, por favor? Como é que é seu nome? Marcos. Marcos, por favor. Então agora Vamos lá. Você quer começar ou eu começo? Pode começar. Depois de muito pensar, eu comecei ali. Não vou evitar choque, não. Quem está evitando choque é o pessoal protestando lá no TRF4, né, em Porto Alegre. Evitando batalhão de choque lá. Bom, vamos contar de novo. Acho que são 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 explosões, eu ganhei de novo. É muita coincidência para ser só coincidência, né? Então, antes de você falar o que você enxergou, eu quero... assim, não, tudo bem. Fala em poucas palavras o que você enxergou e a gente vai tentar levar isso adiante. A princípio eu pensei que começasse a jogar... Poucas palavras, poucas palavras. Porque eu pensei, quem começar a jogar, quem aguentar, mas não é. O que eu reparei, que tem a ver com a paridade, lógico. Quando as extremidades são diferentes, A e B, o choque é ímpar. Quando a extremidade é par, A e A, ou B e B, o choque é par. Isso é correto. A gente vai continuar... Bom, não sei se o pessoal aí do YouTube ouviu, né? O que o Ricardo está dizendo é que quando as extremidades são diferentes, o choque é ímpar. Quando as extremidades são iguais, o choque é par. Né? Então, digamos assim, quem controla se as extremidades são diferentes ou iguais, escolhe a paridade no número de explosões. Né? Isso é correto. E a gente vai passar um tempo dessa aula aqui avaliando isso. Então, assim, no fundo, a estratégia que eu tenho é muito simples. Quando o meu adversário joga numa extremidade, eu jogo na outra. Porque, se eu sou o A, né? Porque eu quero que seja diferente, não é isso? Se ele joga uma extremidade, eu jogo na outra. Acabou. Tudo bem, pode ser que no final das contas eu me veja me veja forçado a jogar numa extremidade. Mas aí é fácil ver que ele teve que preencher outra extremidade primeiro, ou vai preencher depois. Né? Imagina, por exemplo, estão faltando 2 casas no tabuleiro, são exatamente as 2 extremidades. Bom, agora eu tenho que preencher uma extremidade, né? Mas, então, ele já vai ter que preencher a outra, tá beleza também. Tá certo? Então, a estratégia que ganha esse jogo é exatamente essa. Obrigado, Marcos. Parabéns aí pela coragem. Quer dizer, você foi um pouco menos voluntário que os outros, né? Mas Bom, que a gente... Bom, parabéns ao Ricardo também, que aí pensou na solução. Parabéns para o Sperner, que inventou o jogo, mas enfim. Bom... Esse jogo tem muito a ver com aquele que você fez com o Mororó na frente no último, que marcava 0 e 1, 0 e 1. Eu não lembro mais do jogo que eu fiz com o Mororó, então eu não posso responder essa pergunta. Porque era em fileira, 1 e 0 marcando. Tá, a gente vai... Bom, ele tem a ver com um monte de coisa, no fundo ele tem a ver com um monte de problema que tem a ver com paridade, né? Que foi essa palavra que você usou já aí. Mas antes eu quero passar por alguns pontos, antes de chegar a descrever, né? Por que essa estratégia dos extremos dá certo, eu quero passar por várias coisas, né? E, assim, a primeira observação que eu quero fazer, que é uma coisa para, digamos, levar para casa, né? É ter um teorema bonito,
que diz que, sob certas condições, quando você tem um jogo, ele sempre tem um vencedor, um cara que tem uma estratégia vencedora. O que quer dizer isso? Um dos jogadores tem uma maneira de ganhar sempre, não importa o que o outro faça. Bom, é um teorema, então tem hipótese e tem uma tese, né? Vamos lá. Vamos considerar um jogo como esse aqui, em que tem dois jogadores e eles se alternam jogando, tá certo? Então, começa, por exemplo, com o jogador A, depois vai para o jogador B, depois vai para o jogador A e jogador B. A gente vai fazer 3 hipóteses sobre esse jogo, que são as seguintes. A primeira é que o jogo não tem empate e não tem nenhuma coisa de sorte ou azar no jogo. Então, não tem dado, não tem sorteio de nada, né? O jogo está ali dado, não tem aleatoriedade. E quando ele terminar, ele vai terminar ou com o jogador A vencendo ou com o jogador B vencendo. A gente vai supor também que esse jogo tem um número máximo de rodadas. Ou seja, depois, no nosso caso aqui, como o tabuleiro tem 8 casas, depois de 8 rodadas ele termina, né? Se eu tivesse um tabuleiro maior, de qualquer maneira eu sabia que ele terminava depois de, no máximo, um certo número de rodadas. Então, isso é parte das hipóteses. E a outra característica que a gente precisa do jogo, né, a outra hipótese que a gente precisa no jogo, é que o jogo, em cada momento, você tem um número finito de escolhas para fazer. Então, por exemplo, nesse jogo aqui, as minhas escolhas estão determinadas pelas casas vagas, tá certo? Em cada lance que eu jogo, eu tenho um número finito de casas vagas, eu tenho que escolher uma delas. Tá. O que diz o teorema? Essa é a hipótese, a tese é essa aqui. Que num jogo desse tipo, isso é um teorema super importante, eu posso até falar um pouquinho da prova dele, embora não seja muita a intenção, se a gente tiver tempo no final eu falo, se alguém quiser também. Então, o teorema diz o seguinte, que num jogo desse tipo, sempre tem um dos jogadores, ou A ou B, tem uma maneira de forçar a vitória. Forçar a vitória significa ganhar não importando o que o outro faça. E essa estratégia para ganhar sempre é o que a gente chama de estratégia vencedora. Não, eu estou falando de um jogo... Esse é um teorema sobre qualquer jogo que satisfaça as hipóteses 1, 2 e 3. É um teorema bem amplo, né? Porque ele se aplica a um monte de jogos, né? Por exemplo, bom, ao jogo da velha ele não se aplica diretamente. O jogo da velha termina depois que você preenche tudo, mas a gente sabe que pode dar empate, né? Agora, imagina que você diz assim, se empatar, você declara vitória para o primeiro jogador. Então, isso aqui, digamos, esse teorema diz, no jogo da velha, quando você, né, quebra o empate sempre na direção do primeiro jogador, dá para provar que o primeiro jogador tem uma estratégia vencedora. O xadrez tem um problema que ele pode durar tempo infinito, né? Ou você tem a alternativa de um dos jogadores pedir o empate, dizer, eu quero propor um empate agora. Então, ele não se aplica diretamente. Você tem que dizer, um xadrez, se você limitar o número de rodadas e disser que não pode empate, bom, enfim, tem que... Se você disser que quem propõe um empate, o outro é que vence... Pois é. Mas, assim, os jogos que uma categoria grande de jogos que a gente vai pensar, esse também tem uma versão desse aqui, que é uma versão em cruz, que a gente vai falar um pouquinho dela depois, de fato vai estar nos exercícios da tarde de vocês. Que seria, imagina que o tabuleiro é assim, e agora, como é que é a estratégia vencedora aqui, né? Eu não sei, mas eu sei que um dos jogadores tem uma estratégia para vencer sempre nesse tabuleiro aqui. Quer dizer, eu não sei não, eu sei, mas enfim. Não importa qual é no momento, o ponto é um jogo desse. Ou se eu fizesse um tabuleiro retangular, por exemplo, né, e falasse, olha, a explosão pode acontecer nas 4 direções cardeais, né? Quer dizer, se tem um A e B aqui a explosão, se tem A e B aqui, ou assim, né? Sempre um dos jogadores, ou A ou B, tem uma estratégia vencedora. Esse teorema não diz qual é a estratégia, porque ele é muito geral, né? Ele vale para um jogo qualquer satisfazendo essas hipóteses. Mas ele diz que sempre alguém tem uma estratégia vencedora. Tá? No caso, o Ricardo já achou a estratégia vencedora. Ele disse, olha, a estratégia tem a ver com as pontas, né? E aí eu disse qual era, né? Se o adversário põe numa ponta, eu ponho na outra. Assim, no momento que ele botar numa ponta, eu ponho na outra, ou então eu ponho quando não tiver mais nada para fazer. E aí, no caso, na única vez que você chamou alguém para ser desafiado, que você foi o segundo a jogar, você venceu mesmo assim? Porque ele não sabia. Porque ele não sabia, exatamente. Então, isso é uma observação importante. Nesse jogo, o que a gente está vendo é que o A é o cara que tem a estratégia vencedora, né? Se o meu adversário... só um instantinho.
Se o meu adversário tivesse jogado de acordo com a melhor estratégia, ele não teria perdido, não tinha como ele perder. Mas como ele não sabia, ele, digamos, se enganou e aí acabou perdendo. Né? Diga. Mas se os dois jogadores tiverem uma estratégia vencedora, naturalmente alguém vai ter que perder. Então, a estratégia Não, então o teorema ele diz que um dos jogadores tem uma estratégia vencedora e só pode ser um. Justamente por isso, né? Porque está dizendo, olha, se eu tenho uma estratégia que me permite ganhar de você, não importando o que você faça, então você não pode ter uma estratégia que permite ganhar de mim, não importando o que eu faça. Só um dos jogadores pode ter uma estratégia vencedora. Mas o jogo não pode ter mais de uma alternativa, não, para vencer? Não. Nesse caso aqui, que o jogo não envolve sorte, tem número finito de escolhas, número finito de rodadas, não. E esse é o teorema, essa é aquela coisa, digamos, especial do teorema. Né? É dizer que um jogador, e portanto apenas um jogador, tem uma estratégia para ganhar sempre. Isso é realmente o conteúdo do teorema. Diga. No nosso jogo aqui, o A sempre vence. Se a pessoa escolhe o B e o A usa a estratégia vencedora, o A vai ganhar. Se o A, assim, aí é o ponto, né? Assim, a gente sabe, por exemplo, que no jogo da velha tem uma estratégia que sempre garante o empate, né? Estou falando para analogia, porque a gente aqui não está pensando que tem empate. No jogo da velha tem sempre uma maneira de você garantir o empate, né? De você não perder, pelo menos. Agora, se o seu adversário não sabe disso, você pode ganhar dele, certo? Aqui é a mesma coisa. Olha, se o A jogar da melhor maneira possível para ele sempre vai ganhar. Mas se ele bobear, se ele não jogar da melhor maneira possível, pode ser que o B ganhe, como aconteceu quando eu estava jogando. Então você vai estar garantindo sempre que o número de explosões é ímpar. Se o A usar essa estratégia das pontas, ele garante que o número de explosões é sempre ímpar. Tá certo? Mas assim, vamos de novo falar, né? Esse teorema é geral, ele se aplica a qualquer jogo satisfazendo as hipóteses 1, 2 e 3. O nosso jogo aqui é específico. Esse teorema não diz como é que é a estratégia vencedora, nem qual dos dois jogadores tem essa estratégia. Mas nesse jogo aqui a gente vai conseguir determinar, vai provar daqui a pouco que essa é a estratégia vencedora. Diga. Assim, qualquer jogo que respeite essas três estratégias tem alguém que sai vencendo. Você disse que o jogo da velha não serve porque admite um empate. Qual seria um jogo que teria lances infinitos? Bom, por exemplo, xadrez. Você pode chegar numa situação que sobraram os dois reis no tabuleiro, vamos dizer, e um fica fugindo do outro. Né? Eles não querem se aproximar, eles ficam fugindo. Né? Aí, normalmente, o que aconteceria no xadrez é que um dos jogadores proporia um empate. Diria, olha, não tem como você me pegar, não tem como eu te pegar, se a gente continuar fugindo. Então, acabou, empate. Né? Aí é empate também. Né? Então, mas o xadrez, em princípio, você não consegue limitar por quantas rodadas ele vai durar. Aqui eu estou supondo que em algum momento, né, depois de 10, 100, 1 milhão de rodadas, não importa qual o número, mas tem um número finito tal que não vai ter mais do que aquele número de rodadas. Tá certo? Não, o ponto é, depois dos dois jogadores no total fazerem, sei lá, 1 milhão de lances, o jogo tem que acabar. Né? Então, esses jogos de preencher cartelinha, preencher tabuleiro são assim, né? Porque vai acabar o espaço em algum momento. Né? Se a sua cartela ou seu tabuleiro é finito, isso vai acabar. Bom, enfim, esse é o teorema. Né? O teorema geral que se aplica ao nosso caso, porque o nosso jogo satisfaz essas três hipóteses. Né? Bom, o objetivo aqui seria, né, a gente saber qual dos jogadores tem estratégia vencedora. De fato, a gente já sabe que o A tem. Né? Bom, só para lembrar aqui que era, né, como é que é o jogo. Agora a gente vai estudar essa questão, então, que o Ricardo intuiu, a gente vai tentar entender isso um pouquinho mais formalmente. Né? Como é que você faz para garantir... O que o jogador A quer? Ele quer garantir que o número de explosões tem paridade ímpar no final. Né? E o que o jogador B gostaria de fazer? Garantir que o número de explosões tem paridade par. O que você precisa para chegar nisso? Né? O Ricardo intuiu. O Ricardo disse, olha, é o controle dos extremos do tabuleiro. Se eles são diferentes, o número de explosões é ímpar, se eles são iguais, o número de explosões é par. Isso é uma intuição. Né? Bom, aqui era para jogar mais um pouquinho, mas não faz mais sentido, a gente já avançou mais rápido do que eu achava. Bom, para garantir que a intuição do Ricardo está certa, a gente precisa de um teorema, a gente precisa de uma demonstração que diga isso, né? Diga formalmente o que o Ricardo falou. Então, esse teorema é esse aqui. Supõe que você tem uma sequência finita das letras A e B. Tá certo? Então, necessariamente, vale o seguinte. Né?
Se as letras inicial e final da sequência coincidem, bom, vamos pensar isso aqui, vou apagar isso aqui, né? Se a letra do início é igual à letra do fim, então o número de explosões é par. E se por acaso, né, você botar o A aqui, como estava antes, ou seja, se as letras inicial e final diferem, o número de explosões é ímpar. Tá certo? Vamos imaginar que o Ricardo está na sala de aula, mostra esse jogo por algum motivo, né? Ou vamos dizer uma sala de aula de licenciatura para facilitar, para aumentar o número de coisas para falar. E aí ele fala, pô, não, se bota o extremo diferente é ímpar, se bota o extremo igual é par, né? Que é o que está escrito aqui. Como é que ele deveria ou poderia demonstrar esse resultado, né? Que para que isso que ele está falando seja verdade, tem que valer esse teorema, né? A gente tem que provar isso aqui de alguma maneira. Então a pergunta é, como é que algum de vocês tem um palpite de como provaria esse teorema? Oi? Acho que você está falando de N-1 para pensar em indução, não é isso? Que segmentos? Você não quer vir aqui escrever a demonstração? Ah, você quer. Pô, estou te sentindo tão voluntário. Isso é uma alternativa, não é necessariamente a mais fácil de formalizar. Mas a ideia, assim, bom, eu acho que a ideia que foi falada é assim, olha, vamos imaginar que a sequência começa com A, para facilitar, tá? Então ela vai ser A até um certo ponto, depois ela vai ser B até um certo ponto, A até um certo ponto, B até um certo ponto, e vamos dizer que o último segmento dela é de A's, né? Aí a gente vê o seguinte, ela começou com A e terminou com A, então ela tem que ter essa cara. Bom, para passar de A para B eu tenho uma explosão, para passar de B para A eu tenho outra, de A para B outra. Como eu quero voltar para o A, né? Se eu tenho uma explosão, eu passei do A para o B. Se eu tenho duas, eu voltei para o A. Se eu tenho três, eu passei para o B de novo. Passei para o B de novo. Para chegar no A, eu tenho que ter um número par de explosões. Acho que foi isso que foi dito. Bom, mas a gente vai ver uma demonstração, eu estou falando isso meio por alto, que a gente vai ver uma demonstração que tem essa ideia por trás, mas não é exatamente essa. Aqui talvez seja um pouquinho difícil de formalizar bonitinho, né? Mas a ideia é a mesma que a gente vai ver. Alguém teria uma ideia de como formalizar isso aqui? Pensei o seguinte, como você tem 8 lacunas, você tem 7 pontos. Se você Possíveis, tem né? 7 pontos possíveis. Se você já começa e termina com a mesma letra, você, de certa forma, faz com que em algum momento a outra letra apareça duas vezes junto. Ou seja, apareça duas vezes uma ao lado da outra, obrigatoriamente, porque não vai ter espaço suficiente. Deixa eu ver se eu entendi o que você falou. Elas ficarem alternadas. Eu acho que eu não entendi o que você falou. Deixa eu pensar. Você está dizendo o seguinte, você está dizendo, tá, você tem 8 lacunas. Vou botar as 8 lacunas aqui. Termina com a mesma letra. Vamos dizer que você começou e terminou com A, então, né? Em algum momento, a outra letra B vai ter que aparecer ao lado de uma outra letra B. Mas, assim, tem uma observação para fazer aqui, são duas, na verdade. A primeira, eu acho que você está falando uma coisa certa nas condições do jogo aqui, porque aqui a gente garante que o número de A's e B's é iguais, não é isso? O N é par, o tamanho do tabuleiro é par, o A e B vão se alternando, então no final tem 4 A's e 4 B's. Mas esse teorema que eu estou enunciando, ele é verdade também se eu pegar uma sequência que, por exemplo, tem um único elemento igual a B. Eu estou enunciando um teorema mais geral do que eu preciso para o jogo. Aqui é verdade também que o número de colisões é par, né? O número de explosões, que estão as duas aqui. Então, o teorema é mais do que eu precisaria, digamos, né? Mas ele também é verdade nessa coisa mais geral. Aí, nesse caso geral, não dá para a gente garantir que tem 2 B's em algum lugar. Ainda assim, dá para garantir que o teorema funciona. Então, eu acho que nas condições do jogo, a sua ideia funcionaria, mas eu quero pensar nesse teorema mais geral do que o que a gente precisa, digamos. Porque as mudanças de estado, para você voltar ao estado inicial, tem que ser em número par. Assim, tem uma maneira de demonstrar esse resultado, na verdade, o artiguinho lá da RPM fala assim, a figura dessa demonstração seria parecida com aquela do A, B, B, né? Imagina que eu desenho uma linha no plano, e aí eu vou botar os A's e os B's como pontos no plano da esquerda para a direita. E se o ponto é A, ele fica abaixo da linha, então o A está aqui, e o B está aqui. Aí você, por exemplo, vai ter um ponto A, vai ter outro ponto A, vai ter um B, vai ter um outro A aqui, vai ter um B,
vai ter um A, e vamos dizer que você termina igual, né? Termina com A. E aí, o que o artiguinho observa? Imagina que agora você traça os segmentos, né? Ligando os pontos consecutivos aqui. E aí, na verdade, é um corolário desse teorema a gente observar o seguinte: se eu tenho um segmento poligonal assim no plano, né, construído dessa forma, com pontos da esquerda para a direita, o número de vezes que ele cruza uma linha horizontal qualquer é par se ele começa e termina do mesmo lado da linha, e é ímpar se ele começa de um lado e termina do outro. E isso talvez seja mais visível, né? Está dizendo, olha, cada vez que você para começar, né, se eu cruzo, eu troquei de lado, para voltar ao ponto inicial, tem que fazer esse número par de vezes. Né? Mas isso não necessariamente, assim, a gente visualiza, né? Isso não necessariamente é a demonstração. Então, a gente tem que pensar ainda na demonstração, já que, enfim, quem mandou vocês terem aula com o professor do IMPA? Alguém tem uma ideia para demonstração? Alguém diria assim, se fosse demonstrar isso aqui, lá no curso da licenciatura, talvez, o que faria? Como o princípio das gavetas. Desculpa, depois, esse é o próximo. De voltas tem que ser sempre uma paridade contrária da quantidade. Mas assim, eu não vejo como usar o princípio das gavetas, talvez você esteja certo, não estou excluindo essa hipótese, né? A sugestão, bom, eu devia sempre repetir as perguntas, né, para o pessoal do YouTube ouvir. A sugestão foi usar o princípio das gavetas. O princípio das gavetas, normalmente as demonstrações são baseadas na ideia de que, digamos assim, tá sobrando bola para tão pouca gaveta, né? Em geral, essas demonstrações elas não dão nada sobre paridade, né? Quer dizer, elas não dizem, tem um número par de bolas numa gaveta. Isso precisa de um trabalho a mais. Assim, princípio das gavetas é uma sugestão boa, porque, em geral, provas usando princípios das gavetas ou princípio da casa dos pombos, né, são muito bonitas, mas eu não vejo como aplicar isso aqui. Então, agora, a sua sugestão. Estava pensando em, de repente, fazer uma análise menor. Fazer um jogo com 1 quadrado, 2 quadrados, Isso. um padrão. E aí tem um nome para o procedimento matemático que a gente usa para juntar esses casos, né, começando do menor e passar para os maiores. Como é que é o nome disso? Você lembra? É indução, né? Então, o que foi sugerido foi fazer uma prova por indução disso aqui. Indução, assim, qualquer situação praticamente que envolva, né, por exemplo, um tamanho, né, uma quantidade n aí, que seria o comprimento da sequência, acho que todo mundo concorda que seria, digamos, a indução natural. Sempre que a gente faz isso, assim, uma maneira de a gente se assegurar de que não está entrando num caminho errado é a gente pensar o que aconteceria no menor caso, né, no caso base da indução. Qual seria o caso base da indução? Quando tem uma casa, começa e termina com a mesma letra. E tem 0 exclusões, 0 é par, então o teorema está provado, né? E isso... Bom, tá, isso aí eu devia ter posto esse slide antes para vocês ficarem com o olhar ameaçador do Sperner aí, por acima de vocês, enquanto davam um palpite. Bom, então vamos tentar pensar nessa prova por indução, né? Então, o caso base é o caso do que a sequência tem comprimento 1. Como a gente acabou de falar, bom, uma sequência de comprimento 1 necessariamente começa e termina com a mesma letra. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que o número de exclusões dela é 0, que é par. Então, o caso 1 é trivialmente verdadeiro. A gente verifica na mão, está lá, né? A pergunta é, claro, como é que a gente passa do caso n-1 para o n? É o passo indutivo. Isso, em geral, é a parte mais difícil de fazer a indução, né? Não é sempre que é verdade isso, mas, em geral, é essa a parte mais complicada. Eu vou usar uma ideia que é baseada nisso aqui, de quebrar a sequência em blocos, né? O que é um bloco? Eu estou vendo aqui, vamos dizer que a sequência começa com A, eu vou pegar o bloco inicial de A's, né? Vou andar até o primeiro lugar que aparecer B e corto um antes. Tá? Bom, podia ser que a sequência só tivesse A's ou B's, né? Tem que considerar esse caso também. Bom, estou falando, eu quero pegar o segmento inicial de A's. E se o segmento inicial for tudo? Né? Se o segmento inicial, por exemplo, for isso aqui, essa sequência for essa. Bom, tem 0 exclusões, né? Começa e termina com a mesma letra. Então, é que nem o caso n igual a 1, não tem dificuldade nenhuma. Por isso que a gente está dizendo, eu estou dizendo ali que é trivial. Trivial nesse sentido. A gente verifica, olha, 0 exclusões, começa e termina com a mesma letra, tá beleza.
O caso interessante, então, é quando a sequência tem as duas letras. E vamos imaginar, para facilitar, que a primeira letra é A. Bom, a gente vai, né? Então, a gente está pegando uma sequência que começa com A, mas que também tem a letra B em algum lugar. E vamos chamar de X, para ter uma letrinha aí para isso, o número de explosões da sequência, que a gente quer provar que a paridade do X ele é par se a sequência começa e termina com a mesma letra, e é ímpar e se a sequência começa com uma letra e termina com a outra. Né? Bom, o que a gente vai fazer para fazer uma prova por indução? Indução é sempre você passar do caso menor para o caso maior. A ideia vai ser a seguinte, olha, eu pego uma sequência que tem A's e B's, e eu vou arrancar esse bloco inicial de A's fora. Estou imaginando que começa com A. Se começar com B, tem que arrancar o bloco inicial de B de fora. O que é exatamente isso? É isso aqui. Bom, nessa sequência, ela começa com a letra A, eu vou até, né, eu pego essas 3 ocorrências consecutivas e vou pensar no que acontece com a sobra aqui, que está em preto. Aqui a sequência só tem um A, depois é B, 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 e eu vou pegar a sequência a partir desse B aqui. Tá certo? Quando eu faço isso, como começa com a letra A, eu sei que a sequência que sobra ela é menor do que eu tinha antes. Então, a propriedade da sobra, que eu escrevi uma coisa, né, tem um bloco de A's e tem alguma outra coisa depois. Propriedade da sobra. A primeira coisa é que ela necessariamente tem um comprimento menor do que o N que eu estava considerando. Qual é a vantagem disso? Que agora eu posso aplicar a hipótese de indução, que é que o teorema funciona para comprimentos menores do que N. Certo? Em algum momento eu tenho que usar isso. Né? Se o teorema funciona para comprimentos menores do que N, então funciona para N também. Então, isso aqui às vezes se chama hipótese forte de indução, né? Princípio forte da indução. Bom, tem comprimento menor do que N. Agora vem um ponto que é mais crucial, eu devia até ter marcado isso aqui. Olha só. Vamos pegar de novo esse exemplo aqui. Deixa eu apagar as outras coisas que estão por perto. Essa sequência aqui, ela estava naquela classe de sequências que concordam no início e no fim, né? A gente quer demonstrar que, então, o número de explosões dela é par. O que acontece quando eu tiro esse bloco inicial? Bom, se a primeira letra era A, passou a ser B. Então, essa sequência grande concorda, né? Vou dizer assim, concorda no início e no fim, né? Vou dizer simplesmente concorda. E a sobra discorda. Né? E o ponto é que isso vai ser sempre verdade. Porque nessa operação de tirar o segmento inicial, você não troca a última letra da sequência, mas você troca a primeira letra. Não é isso? Eu tirei quantos A's eu podia tirar aqui. Então, a próxima letra é um B. A primeira letra da sobra é B. Se concordava antes, era A aqui e A ali, agora não concorda mais. E se não concordava antes, agora concorda. Tá certo? Então, você reverte, né? Quando você pega a sobra, você reverte. O que concordava antes passou a discordar, o que discordava antes passou a concordar. Isso é o ponto mais fundamental, e a outra coisa que está faltando a gente observar, para fechar a prova bonitinho, é o seguinte, que o número de explosões caiu em uma unidade. Por quê? Você tirou essa explosão aqui. E as outras se mantiveram inalteradas, tá certo? Eu disse que eu ia fazer uma prova formal, isso aqui talvez a gente devesse provar de uma maneira um pouquinho mais formal, escrever com símbolos. Eu não vou chegar tão longe aqui, porque senão o nosso tempo acaba e vocês morrem de tédio. Mas eu acho que é mais ou menos claro isso, né? Quando eu tirei esse segmento inicial, eu parei justamente no primeiro lugar em que tinha um AB. Essa colisão morreu. As outras se mantiveram inalteradas, porque o resto da sequência continua lá. Tá certo? Então, olha só. A sobra discorda. Vamos olhar esse caso aqui, né? A gente sabe que a sobra está discordante, né? O início e o final são diferentes. A gente sabe que tem x menos 1 explosões. O que isso quer dizer? Que x menos 1 é ímpar. No nosso caso aqui, né? Por quê? Porque a gente está aplicando a hipótese de indução. Essa sequência é menor, então eu já sei que o número de explosões dela é par no caso que ela concorda e ímpar no caso que ela discorda. Tá claro? Isso aqui é a hipótese de indução. É a consequência da hipótese de indução. Mas agora eu posso voltar para a sequência original. Olha, x menos 1 é ímpar, então o x é par. Certo?
Então eu sei que a sequência original, que concorda, ela tem um número par de exclusões. Certo? Bom, imagina se fosse o contrário. Imagina que essa aqui discorda, né? A gente pode fazer tudo de novo aqui. A original discorda e a sobra, então, ela concorda. Aí agora eu uso a hipótese de indução de novo. Eu tenho x menos 1 exclusões. X menos 1 nesse caso tem que ser par, porque eu tenho uma sequência menor que concorda. E, portanto, x é ímpar. Tá certo? Então, nos dois casos, usando a hipótese de indução para a sequência menor, eu mostrei que a sequência maior também tem a propriedade que a gente quer. O número de exclusões é par se início e final concordam, e é ímpar se início e final discordam. Tá claro isso, gente? Sim, eu realmente quero ouvir se alguém tiver dúvida, se alguém tiver alguma pergunta, né? Mas a ideia é, bom, quando você vai aplicar a indução, de alguma forma você tem que passar do caso menor para o maior. O jeito que a gente fez foi retirar esse segmento inicial de letras repetidas, né? Supondo que a sequência não é trivial, não é toda a mesma letra. E aí a gente observou, bom, essa sequência menor tem uma exclusão a menos, ela concorda se a outra discorda, e como ela é menor, a gente sabe que o teorema que a gente quer provar vale para essa sequência, para essa sobra. Daí saiu tudo que a gente queria. Tá? Bom, tá aí, isso foi o que está escrito no slide agora. Então, a gente consegue, olhando para a sobra, saber provar o teorema. Então, está provado o que o Ricardo falou. Né? O que o Ricardo falou mais cedo? Ele falou, se as extremidades são diferentes, então o número de exclusões é ímpar. Se as extremidades são iguais, o número de exclusões é par. E aí tinha essa pergunta, né? Quer dizer, aqui eu estava supondo que não ia achar a estratégia vencedora, não devia ter chamado o Ricardo para vir hoje. Aí... Bom, a pergunta, no fundo, né, se você quer ter uma estratégia vencedora, o que você precisa é garantir que o início e o fim vão te favorecer. Né? Então, se você é o A, você quer um número de exclusões ímpar. Você quer um número de exclusões ímpar, você quer que o início e o fim sejam diferentes. Se você é o B, você quer que o início e o fim sejam iguais. Né? E a gente já sabe, eu já falei para vocês, né, mas vamos confirmar isso agora, que o A consegue garantir que o início e o fim sejam diferentes, mas o B não. Tá certo? Então, vamos observar isso. Né? Quer dizer, o A, para ele ganhar, ele tem que garantir que as extremidades são diferentes. Qual é a estratégia para isso? Ele fica esperando. Né? Aqui eu sou péssimo ator, né? Mas eu até tentei simular que eu estava pensando uma coisa muito profunda para jogar. Uma quantidade par de quadrados. Você quer jogar com 9 quadrados aqui para a gente ver o que acontece? Se eu for o A, eu ganho de você. Não, é educativo, não tô fazendo isso só para zoar. Não, vambora. Seja voluntário, um pouco forçado, assim. Se você botar 3 quadrados, como o colega está sugerindo, né? O que vai acontecer? Olha, pode até deixar o B começar, tá certo? Isso, na verdade, não importa. Porque, olha, vamos fazer dois casos. Um A começa, o outro B começa. Tá? Primeiro o A começa. Como o A ele só quer preencher o extremo depois do B, ele vai botar no meio. Aí o B vem e preenche o extremo. E o A vem e preenche o outro extremo, ganhou. Repara, o teorema que a gente provou é que, contanto que esses dois caras sejam diferentes, o número de explosões é ímpar. Acabou, não importa se é par ou ímpar o comprimento do tabuleiro que a gente está pegando. Agora, então vamos pensar no que acontece nesse caso aqui, se o B começa, tá certo? O B, ele está sacando que o A só quer... Né, quando a gente está pensando numa estratégia vencedora, a gente tem que imaginar o que acontece quando o B conhece a estratégia que o A vai usar também. Né? Então, você está jogando com o B. Você está pensando, esse cara só quer preencher o extremo depois de mim, né? Ah, safado, vou botar no meio, agora ele vai ter que preencher um extremo. Mas não deu certo, né? Porque sobraram 2, o A vai ter que preencher um extremo, mas ele vai preencher o outro. Então, continuou, no caso, favorável ao A. Isso é uma coisa interessante, né? Porque tem essa intuição que, de alguma forma, tem a ver com o comprimento do tabuleiro. Né? O que pode acontecer? E esse é o ponto fundamental. Pode acontecer uma situação em que o A se vê forçado a preencher um extremo. Né? Ele gostaria de só preencher um extremo depois que o B preencher o outro extremo. Mas pode ser que isso não ocorra. Pode ser que chegue uma situação em que todo o tabuleiro está preenchido e só sobraram as casas extremas aqui para preencher. Né? Quer dizer, se o B já preencheu essa, tudo bem, ele preenche essa aqui.
Mas pode acontecer a situação. Agora, quando acontecer a situação, também está ganho o jogo. Ele preenche um, o B preenche o outro e fechou. Então, mesmo que o B tente, digamos assim, travar o A, né, o A gostaria de preencher o extremo depois do B. Aí o B adia o máximo possível preencher o extremo. Mesmo nesse caso, o pior que pode acontecer para o A é isso, e ele vai ganhar de qualquer maneira. Não tem nada a ver com quem começa. O A ganha e acabou. O A, que é o cara que está apostando no ímpar, né, ele ganha. O cara que quer o número de explosões ímpar, ele vai ganhar se ele jogar direito. Sim. Bom, você tem que primeiro definir o que é concordância ou discordância. Para formular o teorema, a gente usou os extremos, né? A gente falou, se os extremos concordam, o número de explosões é par, se os extremos discordam, o número de explosões é ímpar, né? Não, se o tabuleiro for circular. Aí você pode fazer o seguinte, você pode artificialmente dizer, olha, pega dois caras aqui. Vamos pensar como é que é isso, né? Imagina que a gente tem um tabuleiro redondo. Essa pergunta é legal. Eu vou desenhar assim. Vamos pensar que são assim, né? Você está contando as colisões aqui ao longo do ciclo, digamos. Está muito feio esse desenho, mas enfim. Vamos pensar nesse jogo. Agora, é uma pergunta, como é que a gente formula, né? Você pode, mas você tem que notar que você pode ter uma explosão a mais, né? Por exemplo, imagina que você bota aqui A, B, A, só para ver o que acontece, né? Aí, se você imaginar que essa conexão aqui não existe, para voltar ao tabuleiro linear, né? Tudo bem. Mas se você pegar essa aqui, aí agora você tem um problema, porque o número de colisões excluindo essa aresta é 1 a menos do que o número de colisões sem excluir. Tá certo? Então, tem que ter um certo cuidado de como você vai formular o teorema. O cuidado tem a ver, assim, você pode dizer o seguinte, olha, posso voltar para isso aqui depois? A gente pode, é bom que todo mundo pense um pouquinho, mas a gente pode voltar para isso aqui depois, então, tentem me ouvir ao mesmo tempo que pensam o que poderia acontecer aqui, né? Tá? Bom, então tá. Então, eu já disse que o A tem uma estratégia vencedora, né? E a estratégia para descrever explicitamente, que a gente já falou várias vezes aqui, é essa. Quando o B preencher uma ponta, o A vai preencher a outra. Qual é o único jeito em que isso pode não funcionar? É quando está tudo preenchido e agora o A é forçado a preencher uma ponta antes do B preencher a outra. E aí a observação que eu fiz foi que, nesse caso, o A vai ganhar também. Se ele preenche aqui, o B vai ter que preencher aqui e acabou, né? Digamos assim, o B tentou prender o A, mas ele não conseguiu. Foi ele que ficou preso no final, né? Ele foi forçado a preencher a ponta diferente do A no final. Então, esse é o jogo, né? A estratégia é essa. Ele preenche uma ponta do tabuleiro logo depois do B preencher a outra, ou então quando não houver mais jeito, só houver casa nas pontas para preencher. Essa é a estratégia. Se o A jogar assim, né? Se o A é o cara que quer o ímpar, né? Se o cara que quer o ímpar joga assim, não importa se ele é o primeiro jogador ou o segundo, não importa o tamanho do tabuleiro, ele sempre vai ganhar. Bom. A questão de começar o jogo ela só é decisiva se os dois conhecerem essa estratégia. Pois é, então, aí tem uma questão que é quase dos fundamentos do que é a teoria dos jogos, né? O que você deve supor sobre o conhecimento dos jogadores, né? Em geral, em teoria dos jogos, pelo menos na teoria clássica, você supõe uma racionalidade total. Você supõe que o cara é um matemático muito bom que olhou para aquele jogo, pensou em todas as estratégias possíveis e escolheu a melhor. Tá certo? Não importa se isso é muito difícil de conceber, se o jogo tem 40 milhões de movimentos, de alguma forma ele conseguiu guardar aquilo na cabeça e vai jogar de acordo com a melhor estratégia. Esse cenário é tão curioso porque se o jogo for que nem a gente descreveu, né, com aquelas 3 hipóteses, não tem nem motivo para o jogo acontecer. Né? Porque os caras vão chegar, eu vou olhar para você e vou pensar, ih, ferrou, ele vai ganhar, vou embora, não quero nem jogar. Né? Mas isso assim, é uma hipótese que se faz, por exemplo, em economia, quando as pessoas modelam fenômenos microeconômicos por jogos e tal.
que você está agindo com o que se chama de racionalidade, bom, às vezes racionalidade ilimitada, né? O que você sabe que tem uma estratégia vencedora, que alguém tem, e você consegue determinar. Se for você que tem, você vai ganhar. Se não for você que tem, você vai perder, né? Porque os dois jogadores têm essa mesma propriedade. Né? Então, você pode pensar como é que você enfraqueceria isso. Aí é uma outra questão que é muito mais complicada. Assim. O que significa, como é que você descreve matematicamente o fato de que um jogador não conhece todas as estratégias possíveis do jogo? O que você quer dizer com isso? Né? Isso é uma coisa quase filosófica. Assim. Então, a gente não vai entrar no assunto. Diga. Existem alguns jogos hoje em dia de tabuleiro, um pouco mais evoluídos, que trabalham com os participantes vencendo o tabuleiro. São jogos chamados cooperativos. Sim, cooperativos. Esses jogos cooperativos, de alguma maneira, têm uma aplicação matemática e, na teoria dos jogos, tem a possibilidade de haver vencedores como cooperativo? Tá, bom, olha só, vamos... a primeira pergunta que você fez foi se esses jogos têm alguma aplicação matemática. Existem problemas no que se chama de teoria dos jogos, né, que é uma área meio na interseção de economia com matemática, em que você fala de jogos de cooperativos, em que pelo menos alguns jogadores cooperam para derrotar um outro jogador. E aí tem várias perguntas que você faz sobre, por exemplo, para derrotar o adversário, esses jogadores precisam de coordenação, ou seja, eles precisam se comunicar? Ou será que comunicação não faz diferença? Né? Nesses jogos de tabuleiro, em geral, a comunicação é essencial. Né? Tem uns joguinhos que eu até gosto de jogar com os meus filhos, que você tem que ficar falando uns com os outros para derrotar o tabuleiro, né? Que seria o adversário nesse caso. Né? Em geral, quando você compra um jogo na loja, né, ou numa loja qualquer, o jogo é possível ganhar do tabuleiro, né? Porque senão as pessoas querem o dinheiro de volta. Mas existe, então, essa questão em teoria dos jogos, que é, digamos, vários jogadores contra um outro, vários outros, e qual é o papel da cooperação entre eles. Tem aquele jogo que é muito conhecido, que é o Dilema do Prisioneiro, você já ouviu falar, né? Eu não vou entrar muito em detalhes, para quem não sabe o que é, pode procurar na Wikipédia, sei lá. Mas o ponto é que um ponto fundamental é que se os prisioneiros pudessem conversar entre si, eles podiam tentar coordenar uma estratégia, tá certo? Eles podiam ter uma escolha, tentar fazer uma escolha melhor. Então, essa questão de comunicação... Se você pensa no Dilema dos Prisioneiros, não num jogo de um prisioneiro contra o outro, mas de um jogo de dois prisioneiros contra o sistema carcerário, vamos dizer assim, ele passa a ter um contorno diferente. E isso seria um jogo cooperativo, um jogo que tem dois jogadores que, digamos, têm interesses alinhados. Eles são mais complexos que esse tipo de jogo? Quer dizer, tem outro tipo de questão que aparece neles que não aparece nesses jogos aqui. Bom, antes de chegar no tabuleiro circular, que ainda quero chegar nele, deixa eu falar o seguinte, o Sperner, esse matemático aí, é um matemático alemão do início do século XX, bom, na verdade ele, não tão do início, assim, acho que ele morreu em 1980, então, mas o trabalho principal dele foi no início da carreira, século XX, e na verdade o lema de Sperner não era um resultado sobre segmentos, né, era um resultado sobre triângulos ou tetraedros ou coisas assim. Bom, vou enunciar para triângulos, tá? Isso aqui é um triângulo, e aqui os vértices dele, ABC, cada um tem uma cor, né? Cada cor representa uma letra, vamos dizer. E aí você dividiu esse triângulo maior em triângulozinhos menores. E você coloriu os vértices dos triângulos menores também, com a seguinte regra. Quem está no segmento do verde para o vermelho tem que ganhar ou verde ou vermelho. Quem está no segmento do vermelho para o azul tem que ganhar ou vermelho ou azul. Quem está no segmento do verde para o azul tem que ganhar verde ou azul. Os caras internos você colore do jeito que você quiser. O Sperner demonstrou que toda vez que você faz isso, tem algum triângulo pequenininho aqui com as três cores. E deveria ser, por exemplo, esse aqui. Tem aqui também, tem aqui também, tem um monte. Na verdade, dá para provar que o número de triângulos com as três cores é ímpar. Tá certo? Tem uma prova muito bonita disso por teoria de grafos, a gente não vai ver. Mas, então, o teorema é esse. Você divide um triângulo ABC em triângulos menores, faz uma triangulação do triângulo. Para cada pontinho da triangulação, né? Cada vértice desse triângulo, você dá um nome A, B ou C, de modo que quem está no segmento AB ganha o nome A ou o nome B, quem está no segmento B ou C ganha o nome B ou C, e aí por diante. Então, o teorema garante que algum triângulo pequenininho vai ter os três rótulos A, B e C. E esse teorema vale em dimensões mais altas. Vale se você pegar um tetraedro e dividir em tetraedrozinhos, e você garantir que todo mundo que está na face ABC tem o rótulo A, o rótulo B ou o rótulo C, e por aí vai, isso também vale. E vale se você for para a dimensão 4, 5 superior, qualquer.
E esse teorema, ele tem como consequência um teorema muito misterioso e muito famoso da topologia, para quem quer saber dessas coisas, que é o teorema do ponto fixo de Brouwer. Quer dizer o seguinte, pensa numa esfera em dimensão 2, em dimensão 3, em dimensão 9.857, em dimensão qualquer número que você quiser. E pensa numa função contínua, que associa pontos da esfera a pontos na própria esfera. Então, essa função tem um ponto fixo, tem algum xzinho, algum vetor na esfera, que quando você aplica f a ele, ele fica no mesmo lugar, ele não se mexe. É um teorema bem misterioso esse, e de alguma forma ele é equivalente a esse fato da combinatória, que quando você colore triângulo, vértice de triângulo, ou de tetraedros, ou de hipertetraedros, você encontra sempre um cara que tem todas as cores, né? Um cara pequenininho com todas as cores. Então, é um teorema bem, que eu acho pelo menos bem curioso, assim, né? Bom, o teorema é bem forte. Esse lema, se eu fosse demonstrar, não era uma coisa horrível. E, de alguma forma, esse teorema forte, misterioso, segue de uma coisa que é quase visível aqui, né? Assim, talvez não para qualquer triangulação, mas é uma coisa que tem uma certa intuição por trás. Bom, tá. Um problema que vocês vão ver de tarde, né? Eu tenho que já acelerar um pouquinho, que está acabando o tempo, qual é a estratégia vencedora para aquele tabuleiro que eu desenhei aqui, que é o tabuleiro em forma de cruz. Que o tabuleiro que, né, você tem uma coisa assim, com um certo número de casas, e você tem uma coisa assim. Então, um dos exercícios da tarde é vocês tentarem achar a estratégia vencedora nesse caso aqui. A dica é que esse caso ainda é muito parecido com o caso que realmente é unidimensional. Não vou falar mais, porque senão eu resolvo para vocês. Mas é muito parecido. Tá certo? Seria muito mais difícil você imaginar um problema num tabuleiro retangular, como eu cheguei a comentar, né? A gente tem aquele resultado super geral que diz que o jogo no tabuleiro retangular também tem uma estratégia vencedora para um dos jogadores. Mas é muito mais difícil você pensar qual é a estratégia. Aqui dá para fazer com base no que a gente já fez. Sim. Se você já sabe que vai ganhar o ímpar, se você mantiver a coluna entre aspas perdendo par, você continua tendo o número ímpar de explosões. Bom, é mais ou menos por aí, mas tem que pensar aqui, né? Não é tão evidente aqui, certo? Tá. Bom, eu quero terminar a aula. Vamos passar para esse ciclo aqui. Esse ciclo eu não estava prevendo, mas vamos falar dele aqui rapidinho, tá? E se eu não puder cobrir o último problema aqui, tudo bem. Então, aqui a gente tem um problema que foi proposto. Desculpa, qual é o seu nome? Maurício. O Maurício propôs o seguinte problema. Imagina que ao invés de ter um tabuleiro que é um segmento, você tem um tabuleiro circular. Isso é a mesma coisa que a gente pegar esse tabuleiro aqui e dizer que a gente também conta essa eventual explosão, essa colisão entre as pontas, né? É a mesma coisa. Tá. A pergunta é... Bom, a gente pode fazer duas perguntas, na verdade. Uma é qual é a estratégia vencedora do jogo, e a outra, digamos assim, matematicamente vem primeiro, né? Que é o que a gente pode dizer sobre a paridade do número de explosões num tabuleiro circular. Certo? Assim, eu botei o tabuleiro assim, mas eu quero realmente pensar num ciclo, tá? Então, vamos desenhar um outro ciclo aqui. Ou dois outros ciclos. E a gente vai ver, vamos tentar pensar em quais diferenças a gente tem para o outro caso. Tá? Bom, eu vou desenhar, falei dois ciclos, né? E eu vou desenhar os dois ciclos, um caso vai ser trivial. Então, eu não estou pensando na estratégia do jogo, eu estou pensando no resultado matemático que relaciona paridade de explosões com extremos, em algum sentido, né? Mas tem extremos? Bom, a pergunta é essa, né? Então, olhando assim, a gente não vê extremo nenhum. Mas, bom, vamos começar com esse caso trivial, que todo mundo é igual, né? No resultado matemático, não importa se tem mais A do que B, mais B do que A, então o caso possível é esse aqui. Certo? Esse é o caso que a gente sabe que não tem... O único jeito de não ter discordância, de não ter explosão nenhuma, é esse aqui. Né? Esse é o caso que tem 0 explosões.
E aí tem os casos que tem mais do que 0 explosões. Por exemplo, esse aqui. Tá certo? Eu quero dizer uma coisa sobre a paridade do número de explosões aqui. Bom, ali tem 0, né? O que dá para dizer aqui? 4. 4. E a minha afirmação vai ser sempre par no ciclo. Por quê? Bom, se não tem explosão nenhuma, é par. Acabou, não tem dúvida. Agora imagina que tem pelo menos uma explosão. Né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu ciclo e vou passar a tesoura nele bem no lugar onde tem a explosão. Aqui, né? Quando eu corto esse elo, eu caio naquela situação em que eu tenho aqui. Primeiro eu tirei uma explosão, né? E o número de explosões que sobrou necessariamente é ímpar, porque eu começo com A e termino com B, né? Então, quando começa e termina diferente, é ímpar. Aí eu boto essa de volta, é par. Então, sempre vai ter um número par de explosões. Ou seja, o B sempre ganha aqui, não importa o que ele fizer. Curioso, né? Quer dizer, o jogo muda completamente. Quer dizer, não só o B ganha, como o B pode tirar férias, pode, sei lá, botar o cachorro dele para jogar, que ele vai ganhar também. Deixa o cérebro de lado e joga. Isso, exatamente. Você faz qualquer coisa, o número par é sempre par de explosões. Mesmo que você não queira ganhar, você... Mesmo que você nem jogue, né? Você pode deixar o A jogar sozinho, né? Ou mesmo que você jogue o tempo todo, não importa. Acabou. O jogo... Porque se você pegar a situação original com que a gente começou e transformar nessa, você também percebe isso. Isso. Então, aí... E o ponto é esse, né? Sempre que tem pelo menos um A e um B coincidindo em algum lugar, você está naquela situação original em que o número de explosões é ímpar, mas tem mais essa aqui, então é par e acabou. Não tem mais o que fazer. Se você juntar as duas pontas, elas forem diferentes, você criou mais uma colisão. Então, Isso, exatamente. Você está falando o que eu falei de trás para frente. Eu comecei do ciclo e abri, você começou do segmento e fechou. Isso, exatamente. Então, sempre número par. Está respondida a sua pergunta, né? E, bom, tem pouquinho tempo, eu quero só, assim, uma das razões de trabalhar com o jogo de Sperner aqui, bom, tem essa relação com esse problema bonito aí de ponto fixo, lema de Sperner e tal, tem uma outra coisa para mencionar, que é que, assim, tem muita coisa relacionada a jogo que tem a ver com paridade. Se vocês pegarem esses problemas de Olimpíada, de coisas assim que tem em jogo, muitos deles têm paridade. Eu quero só mostrar rapidinho um problema, vou passar já aqui, um problema sobre um jogo de paciência, na verdade, o jogador joga sozinho e a questão é se ele consegue ganhar ou não, né? E aí vamos pensar que você tem dominós, bom, eu não resisti, botei os dominós numerados pelos números de 0 a n. Podia ter posto 3, podia ter posto 5, mas não botei n, né? E aí o que eu gostaria de fazer é escrever esses dominós na horizontal, de modo, na horizontal mesmo, né? No jogo de dominó, às vezes a gente põe a peça na vertical, né? Mas não, bota tudo na horizontal para ter aquela concordância do dominó. Né? O número daqui concorda com o número da peça seguinte. Então, algo assim. Aqui essa é a minha representação artística do dominó, né? Aqui eu só estou usando os números de 0 a 2 e eu consegui. Olha, 0, 0, passou para o 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 0. Ganhei. Né? Joguei a minha paciência. Achar isso aqui não é tão fácil, não. Mas, assim, são 6 peças, dá para fazer. Né? Agora, o problema que eu queria propor, esse problema, na verdade, está meio que vem da OBM de 2005, mas um dos objetivos é mostrar que ele não é difícil. É provar que não tem alinhamento possível quando n é igual a 3, 5 ou 7. Ímpar. Ímpar pelo menos 3, né? Para n igual a 1 não tem muita graça. Mas, enfim. N igual a 1 de fato até dá, né? Você faz 0, 0, 0, 1, 1, 1 e acabou. Foram todas as peças, foi certinho. Então, não dá para n ímpar maior ou igual a 3. E, assim, esse problema, eu acho que é um problema que, se não te alertam antes para pensar em paridade, pode ser um problema muito difícil. Se te alertam, ele fica bem mais fácil. Bom, se você é o professor que preparou a aula, é mais fácil ainda, porque você já pensou nele antes. Então, como a gente tem basicamente 2 minutos, eu vou mostrar rapidinho o que acontece aqui. Tá? Não vou, infelizmente, não dá tempo de eu abrir para vocês aí, mas foi legal a gente falar do jogo do ciclo e tal. Tá, bom, esse é o slide repetido.
Qual é o papel das paridades aqui? É o seguinte, olha só. Quantas vezes, estou pensando que eu tenho peças preenchidas com os números de 1 a n, né? Quantas vezes um determinado número j aparece nas peças? Bom, com esse número j, você tem n mais uma peças, né? Quer dizer, o j junto com 0, o j junto com 1, o j junto com 2, até o j junto com n. Só que na peça JJ, ele aparece 2 vezes. Então, n mais 2, né? O que está aqui. Ele aparece nas peças JK com EHZ, mas aparece 2 vezes na JJ e 1 vez nas outras. A conclusão é a seguinte, se o n é ímpar, cada número, né, cada número de 1 a j, ele aparece um número ímpar de vezes nas peças. Agora, o que acontece num alinhamento? Se você tiver um alinhamento, né, e você pegar todos os números que não estão nas pontas, por exemplo, vamos dizer que começa com 0, aí tem 0, 1, 1, 2, aquele mesmo alinhamento que eu fiz antes, né? Não, 0, 0, perdão. 0, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 0. Uma coisa que você vê não só para esse alinhamento, mas para qualquer outro, é o seguinte, que os números que não aparecem nas pontas, eles só vêm aos pares, não é isso? Se o número não está... Bom, exclui o 0 que está aqui, né? Agora pega os outros números. Bom, 1, cada vez que ele aparece é num par, quer dizer, ele aparece aqui e aqui. Cada vez que o 2 aparece é aqui, aqui ou aqui, aqui. Ah, faltou o 1, né? Esqueci aqui. Bota aqui. Ficou meio exprimido, mas enfim. Essa é a vantagem do dominó de matemática, né? Então, apareceu aqui 4 vezes, de fato, né? Então, assim, a chave para você ver esse problema, você está querendo provar que uma coisa é impossível, né? Isso é mais difícil que provar que é possível, porque provar que é possível, você vai e faz. Olha, consegui ganhar, olha aqui, está aqui, né? Provar para n geral talvez não seja tão simples, mas provar que é impossível para n igual a 5, você, em princípio, teria que testar todas as possibilidades e ver que nenhuma deu certo. Mas você consegue observar o seguinte, olha só. Bom, se você faz um alinhamento com os dominós, né, marcados de 0 a 5, por exemplo, vamos dizer que nas pontas aparece o número 0 e o número 2, ou o número 0 e o número 0. De qualquer maneira, sobraram pelo menos 3 números que não aparecem nas pontas, né? Se o n é igual a 5, ou maior. Ou se o n é igual a 3 ou maior, sobrou pelo menos um número. E aí, por causa do alinhamento, se estão todas as peças ali, esse número tem que ocorrer um número par de vezes. Mas, ao mesmo tempo, a gente está dizendo que o j ocorre um número ímpar de vezes. Então, tem uma contradição aí, não pode existir um alinhamento. Tá? Isso foi bem rapidinho, eu peço desculpas aí por não ter dado tempo de falar disso melhor, mas o ponto é esse. Se você quer que seu algarismo J, se você tem um alinhamento, cada algarismo J que não é da ponta tem que aparecer um número par de vezes. Então, isso, em particular, inviabiliza qualquer alinhamento para n ímpar, porque a gente sabe que no total o J vai aparecer n mais 2 vezes e n mais 2 é ímpar. Tá? E, bom, e aí está dito isso aqui, né? Que se há alinhamento, então n mais 2 é par, então isso é uma contradição. Bom, gente, é isso. Agradeço pela atenção, a gente se vê de novo de tarde.